impactou a sociedade brasileira, impactou a economia do país, de modo que nós temos que fazer esse enfrentamento, fazer esse debate, né? Para além das questões que motivaram a decisão do magistrado, e aí a gente, quando vai falar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente não pode levar em consideração apenas o recorte pontual da desobediência, é preciso olhar para o filme inteiro para compreender algumas questões, é preciso também olhar para o devido processo administrativo, porque de fato a legislação, o Código Civil, ele estabelece como regra a necessidade de empresas, né, internacionais que têm os sócios majoritários internacionais terem representação no Brasil. Agora, nós temos no Brasil muitas outras empresas que atuam no Brasil e que não têm representação no Brasil. E a esfera própria para se determinar a regularização disso, obviamente que não é o judiciário de maneira incidental. O que aconteceu ali foi algo que atropela a legislação pátria, que atropela o devido processo legal e, mais do que isso, assim, ele focou na questão econômica. Eu falo aqui que os impactos que o professor trouxe aqui em relação aos usuários diretos, né, ou os stakeholders, os grupos de interesse, eu diria que o impacto indireto é algumas dezenas, centenas, milhares de vezes maior do que o que é apresentado pelo professor aqui. Por quê? Quando você tem um efeito de portabilidade da decisão, o que eu quero dizer portabilidade da decisão? A decisão é contra o X e contra o seu representante maior. Mas quando ele busca para satisfazer a pretensão de atingir o X, uma empresa em que o presidente do X é sócio, faz parte de uma holding, aí ele escalou o tamanho do impacto. E aí o impacto é para a credibilidade do Brasil. Aí o impacto é com relação ao risco Brasil. O investidor que está lá fora, quando olha para o Brasil, ele vai precificar o custo do investimento dele com o risco que ele tem em investir num país que não tem segurança jurídica, que não tem previsibilidade. Então, a contribuição que o professor traz aqui, trazendo um impacto direto, ela é muito importante e nos faz refletir de forma mais profunda com relação ao que nós temos como obrigação enquanto Senado da República. Mas o impacto indireto que nós teremos aqui com relação aos futuros investidores ou mesmo aqueles que já investem no Brasil e que, de repente, nesse momento, está a precificar o custo do risco de permanecer com seus ativos no Brasil. Ou não é isso? Porque é uma decisão que daqui a pouco, se a Justiça Trabalhista adota a métrica utilizada no caso X, acabou a segurança jurídica no Brasil. Acabou. Uma empresa, uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, mas que daqui a pouco o cidadão é membro de uma outra empresa, é sócio ou faz parte de uma holding, alguma coisa, né? Você tem a portabilidade jurídica, né, como alternativa. Então, os efeitos dessa decisão são desastrosos.